Então vamos começar. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, moderando uma live com uma pessoa simplesmente fantástica, que é o Castilho. Bem-vindos todos aqui, nós temos mais de 100 pessoas nos assistindo. Bem-vindos a mais uma live do DIC. E obrigado a Macadu pelo suporte. Estávamos conversando aqui um pouco antes de iniciar essa live e lembrando de algumas coisas da nossa história, e o Castilho é uma pessoa por quem eu tenho realmente um apreço enorme, não só pela sua qualidade científica, mas pelo seu caráter, pela pessoa que ele é. E há cerca de 33 anos atrás a gente se conheceu e começou a trabalhar nessa carreira em que a gente se apaixonou por duas coisas. A gente se apaixonou pelas mesmas duas coisas, pela ecocardiografia e pela deformação miocárdica, e nossa história se cruzou várias vezes, né? Seja em congressos, seja profissionalmente, mas também no DIC. Então, o Castilho trabalhou pelo DIC em 7 diretorias, a gente fez as contas aqui agora. Então, ele dedicou simplesmente 14 anos da vida dele ao Departamento de Imagem Cardiovascular, que no início ainda era DEPECO, né, Departamento de Ecocardiografia, e nós participamos de uma gestão muito difícil no início, em que ele era... a gente teve um problema muito grande no DIC, bem no início do DEPECO, e que a gente acabou que a diretoria, metade dela foi embora, e nós acabamos assumindo cada 2 cargos naquela diretoria. Então, o Djair era presidente, eu assumi a vice-presidência e a edição da revista, enquanto o Castilho era o secretário e o tesoureiro. Então, nós dois acumulamos 2 cargos, isso nem lembro quanto tempo atrás foi, mas faz bastante tempo. E daí para frente, a gente trabalhou muito em deformação miocárdica, e eu aprendi muito com o Castilho. O Castilho é um pesquisador, o Castilho é um curioso, adora saber como acontecem as coisas, e sempre vai a fundo naquilo que ele está pesquisando e está estudando, e é, sem dúvida alguma, uma das pessoas que mais conhece deformação miocárdica hoje no mundo. Então, Castilho, é um prazer estar com você aqui hoje. Tenho certeza que eu vou continuar aprendendo muito com a tua apresentação. Vou ficar quietinho aqui no fundo, vendo as perguntas da turma toda, e depois que você terminar a sua apresentação, a gente vai ter uma discussão, com certeza, muito proveitosa. É um prazer estar com você. Pode começar. Igualmente, Cacau, o prazer é enorme, é meu. A gente se conhece há tanto tempo, teve tanta intimidade nesses últimos anos, não somente científica, né, e particularmente científica, com a deformação, né. Nós trocamos muitas figurinhas juntos no começo, lá na 2005, 2006, né, quando estava começando o método. Nos decepcionávamos juntos, inclusive, né, com o método, e depois fomos andando, foi andando, esse método foi crescendo, e hoje chegou ao que é, né? Ao ponto de nós termos lives. Eu vou tentar ser o mais breve possível, eu vou fazer uma pequena história. Eu não consigo começar nenhuma live, nenhuma aula, sem fazer uma pequena história, né, de como é que começa o método, né? Mas eu vou ser o mais objetivo possível, no sentido de dar as dicas de como fazemos a ecocardiografia do ventrículo esquerdo, do estreito do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Então, eu quero agradecer muito à doutora Marli também, que fez o convite para nós, através do DIC, e o grande prazer que é compartilhar contigo nesse momento. Tá certo, Cacá? Um prazer é tudo meu. Vamos em frente. Então, eu vou começar, sem mais delongas, tá? Eu vou tentar aqui ver se eu consigo seguir as instruções, tá? Então, vamos compartilhar aqui, vamos clicar aqui. Doutor, é um pouquinho mais embaixo. Deixa eu achar aqui. Achei. E é só clicar aqui em ocultar para essa barrinha não atrapalhar o seu slide.
Tá certo. Então, está aparecendo, não está? Tá. Ok. Então, o tema é como eu faço o estreio do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Então, só como introdução, eu fiz uma pequena pesquisa no Medscape no último ano e coloquei o termo aqui, ecocardiografia. E eu achei no último ano 5.864 trabalhos publicados sobre ecocardiografia registrados no Medscape. No mesmo período, eu fiz a mesma pesquisa utilizando o termo estresse cardíaco. E eu achei 1.624 trabalhos nesse período, ou seja, isso quer dizer que, quando nós pesquisamos ecocardiografia, aproximadamente 28% dos trabalhos de ecocardiografia que são publicados atualmente correspondem a estresse miocárdico. De aí a grande importância desse método que tem crescido de uma forma extraordinária nesses últimos anos e tem mostrado realmente uma utilidade muito boa. E muita gente pergunta, e como que eu faço esse método? É difícil, é fácil? Pois não é difícil, é só cair a ficha, só conseguir entender como que o método funciona. Então vamos lá, começar aqui um pouquinho de história, como falei para vocês. Na década de 80, em 1980, o colega nosso, o Dr. Francisco Torrent Guasc, lá de Barcelona, ele consegue demonstrar pela primeira vez que o ventrículo esquerdo é uma banda única muscular, formada então por dois grandes componentes. Um componente basal, que rodeia o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, e um componente apical, que apresenta uma face, uma porção descendente subendocárdica e uma porção ascendente subepicárdica. Essa banda, ela se ancora numa extremidade no anel da válvula pulmonar e na outra extremidade no anel da válvula aórtica, e funciona como uma banda única enrolada em si mesma, que vai produzir, então, quando ela contrai de forma sequencial, um movimento de torção miocárdica, ou seja, como se estivéssemos torcendo uma toalha para tirar a água. Essa é a forma mais eficiente, então, que nós temos para ejetar o sangue de dentro do ventrículo esquerdo, utilizando uma menor consumo de energia e uma maior eficiência mecânica. E essa história continua. Já em 2002, por exemplo, Buchberg, que é cirurgião cardíaco lá de Los Angeles, falecido há 2 anos atrás, ele cria uma chamada de Helical Heart Company, uma companhia na qual ele trata sobre esse coração que ele compara com um helicoide, ou seja, com um duplo hélice, pelo cruzamento das bandas subendocárdicas e subepicárdica. E continua os trabalhos de Torrent Guasc de uma forma bastante intensa e utilizando essas teorias do coração helicoidal para fazer as suas cirurgias reparadoras do miocárdio, ou seja, cirurgia de, por exemplo, aneurisma ventricular, reconstituição anatômica do ventrículo esquerdo, utilizando então essa teoria do coração helicoidal. Em 2006, um colaborador de Torrent Guasc faleceu em 2005, mas Manel Ballester ele continuou seu trabalho lá em Barcelona, e em 2006 ele publica um trabalho extremamente importante, no qual ele demonstra que a despolarização ventricular dessa banda muscular única é sequencial, ou seja, ela começa na região basal do ventrículo, na banda basal, e se propaga para a região da banda apical, primeiro a banda descendente subendocárdica e posteriormente a banda ascendente subepicárdica. E isso faz com que haja, então, uma mecânica ventricular muito bem estabelecida, muito bem regrada do ponto de vista fisiopatológico. E todos esses conceitos vieram realmente modificar essa anatomofisiologia cardíaca nesses últimos anos. Foi realmente uma revolução e trouxe a ideia de estudar o coração em cada um dos seus segmentos, que é o que o Strem faz. Para completar o quadro, esse colega nosso, Ferran Póveda, em 2013, na época estudante de computação, lá também de Barcelona, ele consegue demonstrar essa constituição helicoidal do coração utilizando a ressonância magnética numa metodologia chamada de tractografia. Essa tractografia consegue seguir as fibras miocárdicas e mostrar
não somente miocárdicas, se usam para vários outros órgãos, mas ele segue as fibras miocárdicas e ele mostra então que as fibras subendocárdicas apresentam uma direção, né, de cima para baixo, oblíqua, praticamente vertical, de cima para baixo, e as fibras subepicárdicas apresentam um cruzamento praticamente de 90 graus com relação às fibras subendocárdicas. A contração simultânea dessas duas segmentos da banda apical provocam então a torção miocárdica que vai ejetar o sangue durante o período ejetivo. E isso vai resultar então com que o ciclo cardíaco seja exatamente isso, seja sequencial. Ele começa com a contração da banda basal, que está destinada a aumentar a pressão intracavitária no período de contração isovolumétrica, ou seja, desde o fechamento da válvula mitral até depois da abertura da válvula aórtica. Então, essa banda basal formada por fibras predominantemente circulares que rodeiam os dois ventrículos, aumenta a pressão intramiocárdica para conseguir abrir a válvula aórtica e vencer a resistência periférica. Depois começa a contração simultânea da banda apical, descendente subendocárdica, seguida pela ascendente subepicárdica, se provoca a torção miocárdica, como nós temos aqui, esse fenômeno de torção miocárdica, como se vê no esquema, e provoca a ejeção ventricular esquerda. A seguir, continua se despolarizando apenas a banda apical ascendente, subepicárdica, e ele vai promover um fenômeno de contratorção. Ou seja, aquele coração que tinha torcido durante a sístole vai destorcer durante a diástole. E ele vai distorcer parcialmente porque há uma contração dessa banda ascendente e também pelo recolhimento elástico do próprio ventrículo. O miocárdio, o meio elástico, e todo o meio elástico, ele se deforma quando aplicado uma força e volta à sua condição inicial quando essa força é retirada. Então, nesse momento, ele vai voltar à sua condição basal, vai diminuir a pressão do ventrículo esquerdo rapidamente na fase do relaxamento isovolumétrico, e quando abrir a válvula mitral, ele vai promover um enchimento ventricular rápido. Aí cessa toda a contração da banda muscular única e começa o período de diástase, que é passivo. Ou seja, o sangue continua chegando pelas veias pulmonares e ele vai entrando gradativamente no ventrículo esquerdo devido à elasticidade ou à complacência dessa cavidade. Então, o ciclo cardíaco, e aí começa novamente o ciclo cardíaco. Então, basicamente, essa nova fisiologia divide o ciclo cardíaco em 4 segmentos. O chamado pré-ejetivo, ou contração isovolumétrica, o período ejetivo, no qual se provoca a torção, o período pós-ejetivo, que compreende a fase do relaxamento isovolumétrico e enchimento ventricular rápido, e a fase de diástase. Muito bem, visto isso, então o coração contrai por torção. E isso nós vemos aqui no ecocardiograma 3D do ventrículo esquerdo, fazendo uma renderização da superfície subendocárdica, com uma região apical ela torce em sentido anti-horário durante a sístole, durante a ejeção. Esse representa o movimento de torção. E qual vai ser o papel do estremo? Analisar, segmento por segmento, a deformação dessas paredes miocárdicas. Então, nós vemos que nós podemos pegar um segmento e analisar em cada um dos segmentos miocárdicos a deformação dessas paredes. E essas paredes vão se deformar, diminuindo a sua condição, ou seja, se encurtando, como ocorre no ventrículo esquerdo, da base para a ponta, para o ápice, ele vai se encurtar. Então, nós vamos escrever essa deformação abaixo da linha de base, como ser um traçado abaixo da linha de base, e vamos colocar um valor negativo na frente. Ou ele pode se deformar aumentando a espessura, como o aumento sistólico da espessura das paredes, que nós podemos ver, por exemplo, aqui nesse esquema, na chamada deformação radial, que estuda, então, o aumento da espessura das paredes. Então, a longitudinal, ou seja, da base para o ápice, estuda o encurtamento sistólico da cavidade durante a sístole ventricular, se escreve abaixo da linha de base e corresponde, num sistema de coordenadas ortogonais, ao eixo Y. A deformação radial estuda o espessamento sistólico das paredes, se escreve acima da linha de base e corresponde ao eixo ortogonal X. E ainda nós podemos ver como muda a circunferência, ela vai diminuir durante a sístole, e é um eixo perpendicular aos outros dois, que fica tangencial às paredes, que é chamado de circunferencial, e corresponde ao eixo ortogonal C.
Então, dessa maneira, nós vamos avaliar a deformação miocárdica em vários eixos ortogonais, colocando então, o nosso coração dentro de um sistema ortogonal, mas o mais importante vai ser a análise dessa aqui, que é a longitudinal, que é a que vai representar a função sistólica do ventrículo esquerdo. Aqui eu tenho um esquema bem antigo, né, KKS bem antigo mesmo, da época de Stoiber, acho que foi ele que publicou, que mostra então o componente longitudinal de encurtamento da cavidade, e aqui os dois componentes, radial de aumento da espessura das paredes e circunferencial de diminuição da circunferência. Então, é muito interessante dizer, e isso já mostrava no começo do strain, que o componente longitudinal está mais relacionado com a fibra longitudinal subendocárdica, ou seja, aquela banda apical descendente subendocárdica, desde que as fibras longitudinais são as que promovem, quando elas encurtam, o encurtamento base ápice do coração. Então, quando nós analisamos strain longitudinal, estamos vendo mais a região subendocárdica. O componente radial, que seria o espessamento das paredes, está mais relacionado com as fibras circulares da região medial da parede, são aquelas fibras da banda basal. E o componente circunferencial está mais relacionado com as fibras subepicárdicas, ou seja, da banda apical ascendente, que são fibras mais oblíquas que as fibras descendentes subendocárdicas e formam esse ângulo de 90 graus com aquelas fibras subendocárdicas. Então, estudando cada um desses strains, dessas modalidades de deformação, nós podemos analisar as diversas regiões do miocárdio. Isso é bastante interessante e isso já tem algumas comprovações bastante interessantes utilizando a análise simultânea da região subendocárdica e subepicárdica. Kaká já fez até trabalhos sobre o tema, e ele já publicou alguns trabalhos sobre esse tema. Muito bem, só lembrar também que a deformação miocárdica, o conceito de strain por deformação miocárdica, inicia no final da década de 80 com a ressonância magnética. Quando o Sehorn, em 1988, ele, pela primeira vez, ele mostra, né, através da ressonância magnética, utilizando um sistema de ionização do músculo, da imagem, né, a deformação dessa grade de ionização, e com isso ele conseguia mostrar a deformação de algumas regiões do coração. Ele usa esse método chamado de TALI, que permite ver essa ionização. E também, né, começa na ecocardiografia, não com eco bidimensional como atualmente, sino com o Doppler tisular. E o Doppler tisular foi muito importante, porque ele vai estudar, então, as gradientes de velocidade. Vejam aqui o Dr. Carlos Eduardo, o nosso moderador aqui, ele publica em 2005 esse trabalho, que eu acho muito importante, sobre a avaliação da contratilidade segmentar na doença de Chagas, utilizando o gradiente intramiocárdico de velocidade, obtido com Doppler tecidual. E ele mostrou, por exemplo, que a parede posterior ou inferolateral do ventrículo esquerdo apresentava, nas formas indeterminadas de Chagas, uma diminuição da sua deformação miocárdica, já utilizando o Doppler tecidual. Atualmente, o Doppler tecidual se usa muito menos. Ele é dependente de ângulo, porque Doppler tem alguns problemas de ruído, interferência, etc. Mas ele pode ser muito útil no sentido de ele apresentar um alto frame rate, uma alta frequência de repetição de quadros. E isso é particularmente útil, por exemplo, para analisar sincronismo cardíaco. Mas atualmente, como falei, se usa o strain longitudinal do ventrículo utilizando o método de Speck-and-Tracking. O Speck-and-Tracking, nós vamos ver, é um método que analisa o eco bidimensional e segue a trajetória de uma pequena porção do eco bidimensional, do miocárdio, através das seus sinais acústicos, e segue essa deformação desse segmento durante todo o ciclo cardíaco. E por que nós realizamos o strain longitudinal do ventrículo esquerdo? Primeiro porque, como já falei, ele melhor representa a função longitudinal da cavidade, ou seja, a função, e ele vai se alterar precocemente, porque essa região longitudinal da cavidade, que corresponde à região subendocárdica, é aquela que apresenta maior irrigação miocárdica. E, portanto, ele se altera mais precocemente quando nós temos alterações de irrigação. É mais suscetível, então, a alterações subclínicas, como a de Chagas. E, por outro lado, ele analisa também o strain longitudinal, cada segmento do miocárdio em particular.
costuma-se dividir o ventrículo em 16 ou 17 segmentos e se analisa a deformação de cada segmento em particular. E essa forma de detectar cada segmento em particular, e a partir dessa análise em particular, ter uma ideia global da deformação, que é o estreno longitudinal global, nos permite detectar precocemente alterações subclínicas, que podem não aparecer, por exemplo, com a fração de ejeção. Então, é muito importante isso. E o que nós precisamos para fazer um bom eco, um bom estreno do ventrículo esquerdo longitudinal? Vejam que o valor de referência hoje que se usa é maior que 18%. Vejam que ele tem um sinal negativo na frente, porque indica que o estreno longitudinal está diminuindo o tamanho da cavidade. O resultado final é menor que o resultado inicial. Porém, esse sinal não se utiliza para análise, se utiliza o valor absoluto. Ou seja, um valor de referência menor que 18%, 17%, 16%, já indica uma diminuição do estreno longitudinal. Então, o que nós necessitamos para ter um bom estreno longitudinal no ventrículo esquerdo? Primeiro, principal, uma imagem ecocardiográfica de boa qualidade. Como todo na ultrassonografia e na ecocardiografia em particular, a imagem é o mais importante. A imagem tem que ser boa para nós termos um bom resultado da nossa análise de estreno. Nós precisamos desligar todos os sistemas automáticos de utilização de imagem, porque eles vão alterar a posição dos pixels. E nós queremos pixels em uma posição original deles, sem alteração, sem maquiagem, vamos dizer. O eletrocardiograma tem que ser de boa qualidade, com um QRS bem definido, sem interferência, porque ele vai ser utilizado pelo sistema para determinar o início do ciclo cardíaco. Não se devem alterar os parâmetros de calibração do equipamento durante a aquisição de imagens. Nós vamos ver no próximo slide por quê. E vamos sempre posicionar as regiões de interesse dentro do setor de imagem. Ou seja, todas as paredes que nós queremos estudar têm que estar contidas dentro do setor de imagem para que elas sejam avaliadas de forma correta. Então, nós temos aqui um exemplo. Nós vamos utilizar para realizar o estreno longitudinal do ventrículo esquerdo 3 cortes. Três cortes apicais. Um corte apical de 3 câmaras, um apical longitudinal, que vai ser muito importante para determinar o fechamento da válvula aórtica. Um corte apical de 4 câmaras e um corte apical de 2 câmaras. São os 3 cortes necessários para nós construirmos o nosso estreno longitudinal global do ventrículo esquerdo. O que nós precisamos prestar atenção nesses casos? Em primeiro lugar, a posição do ápice. O ápice tem que estar o mais próximo possível do vértice do setor de imagem para nós termos uma imagem contida dentro daquele setor de imagem de uma forma mais eficiente. A frequência cardíaca tem que variar pouco, ou seja, de um quadro, de uma aquisição para outra, a variação máxima tem que ser 10%. Porque o aparelho não tolera, o sistema software não tolera variações maiores, ele não consegue fazer uma análise adequada se essa variação de frequência cardíaca for muito importante. Isso vai ser um problema na arritmia, na fibrilação atrial, por exemplo, como nós vamos ver depois. Outra coisa importante é que a borda endocárdica seja bem definida em todos os cortes, para nós podermos realizar o que o equipamento possa realizar uma boa análise dessa borda endocárdica. Outro fato muito importante é que todas as paredes devem estar, como já falei anteriormente, dentro do setor de imagem. Nenhuma parede pode ficar fora do setor. A imagem dos papilares não deve ser incluída no traçado da borda endocárdica. Vejam aqui que os papilares não são incluídos na borda endocárdica. Eles sempre vão aparecer nas imagens, nós vamos passar por fora dos papilares. E ainda nesse corte aqui, apical de 3 câmaras, o apical longitudinal, nós temos que ter uma boa visualização do fechamento da válvula aórtica. Porque nós vamos no quadro que a válvula aórtica fecha, nós vamos determinar esse fechamento. Embora nós possamos fazer isso de outra maneira, o mais prático é fazer então no quadro de imagem que a válvula aórtica fecha. Então essas são condições fundamentais para a realização do estreno longitudinal do ventrículo esquerdo da forma mais correta possível. Então, existem várias formas. Pode ser uma forma totalmente automática, que a grande maioria dos equipamentos faz isso. Por exemplo, aqui no aparelho da GE, nós vamos escolher aqui AFI, que é Automatic Functional Imaging, e o APLAX, que vai ser o primeiro corte que ele vai fazer. Ele vai fazer a análise automática desse corte, nós vamos aprovar, se estivermos de acordo com essa análise,
E ele vai ficar aguardando nós colocarmos aqui o ponto de fechamento da válvula aórtica, como nós vemos aqui. Nós vamos fechar aqui no manual e ele vai automaticamente calcular o strain desse corte de 3 câmaras. Ele pode ser automático também, como no aparelho da Philips, né, no qual nós vamos determinar para ele que o corte de tipo AP3, apical 3 câmaras, ele vai detectar automaticamente a borda endocárdica, vai fazer análise automática também dessa região e vai nos fornecer, então, o strain longitudinal desse corte apical de 3 câmaras. Obviamente, nós vamos colocar também o ponto de fechamento da válvula aórtica que aparece aqui, com a sigla FVA, fechamento da válvula aórtica, ou no sistema da GE aparece como ABC, Aortic Valve Closure, fechamento da válvula aórtica também. Existe uma metodologia semiautomática, na qual nós vamos colocar 3 pontos, 2 na base, uma na região apical do ventrículo esquerdo, na região endocárdica. Então aqui eu coloquei um ponto na parede inferolateral basal, próximo do anel mitral, um ponto na parede anteroseptal basal e um ponto na região apical, na região então, aqui da borda endocárdica da região apical. Com isso, eu vou colocar para ele fazer a análise, agora é semi-automático, ele vai fazer essa análise, vai capturar a borda endocárdica e ele vai nos mostrar aqui se ele capturou ou não capturou corretamente essa borda endocárdica. Ele já mostra também os valores individuais de cada segmento dos treinos longitudinal, mas o importante aqui nesse passo é verificar se a borda endocárdica foi bem capturada, ou seja, se ela acompanha, né, essa região de interesse, acompanha a borda endocárdica de forma correta. Se ele fizer isso de forma correta, nós vamos agora determinar o fechamento da válvula aórtica no quadro de fechamento dessa válvula. Então, nós vamos quadro a quadro, para frente e para trás, com o nosso trackball do equipamento, até que a válvula aórtica fecha. Nesse ponto, nós determinamos esse fechamento da válvula aórtica, e aí o equipamento vai fazer análise e nos determinar, então, o strain longitudinal dessa posição de 3 câmaras, no caso aqui 22%, a média de todos os segmentos, e aqui nós temos o fechamento da válvula aórtica, ABC, fechamento da válvula aórtica. E existe ainda uma forma, nós temos também uma forma de determinar o fechamento da válvula aórtica, utilizando o Doppler da via de saída do ventrículo esquerdo. Na posição apical de 3 câmaras, detectamos aqui na via de saída do ventrículo esquerdo o Doppler aórtico e medimos o tempo que vai da onda R do eletrocardiograma até o fechamento da válvula aórtica. Introduzimos esse valor também como fechamento da válvula aórtica no equipamento. Os dois têm erros. Um tem o erro, né, de que nós determinamos em um quadro. De um quadro para outro pode ter uma diferença temporal que pode dar uma margem de erro. E aqui, com o método Doppler também, nós vamos cometer erros, de que nós vamos fazer análise do fluxo da via de saída num quadro totalmente diferente daquele que nós vamos fazer o nosso strain. Então, existe uma certa variabilidade nesse fechamento da válvula aórtica. E existe ainda uma forma, e aí ele vai, né, uma vez que nós fizemos isso, vai nos fornecer o strain, se nós medirmos os 3 cortes apicais, né, ele vai nos fornecer aqui o strain médio, o strain longitudinal global desse ventrículo, e vai construir um mapa polar de cada um desses segmentos, de todos os 6 segmentos basais, os 6 segmentos mediais, os 4 segmentos apicais e o ápice. Esse é um modelo de 17 segmentos. Ainda existe a forma manual. Por exemplo, no EcoPack da GE, o sistema pede para nós desenharmos manualmente a borda endocárdica, como nós vemos aqui. Uma vez que nós terminamos o desenho da borda endocárdica, ele vai capturar essas paredes, fazer a captura, primeiro vai determinar, né, a borda endocárdica toda, a espessura do miocárdio, ele vai capturar a borda endocárdica. Se nós concordarmos com o sistema, nós vamos aprovar essa captura e aí ele vai esperar o ponto de fechamento da válvula aórtica. Sempre fica esperando isso aí. Determinamos aqui, andando para frente e para trás, o momento exato que fecha a válvula aórtica, indicamos isso e o sistema nos responde, então, com o strain longitudinal desse segmento. Nós vemos aqui, eu estou regulando aqui a amplitude do meu sinal para ele poder caber na tela. Essas são as formas, então, que nós temos para avaliar. Então, o que é o Speckle Tracking? O Speckle Tracking, ele vai pegar uma pequena região do eco 2D, um conjunto de pequenos ecos
numa região de aproximadamente 5 por 5 milímetros. São pontos brilhantes, que são denominados speckles, ou padrões, speckle pattern, ou padrões acústicos, e vai acompanhar, uma vez identificado esse padrão acústico, ao longo do ciclo cardíaco, vai acompanhar o movimento desse ponto quadro a quadro ao longo do ciclo cardíaco. Então, nós vemos que esses pontos brilhantes, que estão descritos aqui, eles descrevem um loop na falência, um loop que sempre começa e termina no mesmo lugar. No caso aqui, um estreino longitudinal do ventrículo esquerdo, nós vemos que o ventrículo encurta durante a sístole e alonga durante a diástole, mas sempre começa e termina no mesmo lugar. Então, se nós analisarmos passo a passo esse estreino, nós vamos ver o seguinte. Quando começa, então, o ciclo cardíaco, o nosso estreino está na linha de base, zero, não tem deformação. À medida que esse ventrículo esquerdo começa a se encurtar, se dirigindo para o ápice, esse ponto brilhante, ele vai aumentando, né, vai escrevendo esse traçado aqui negativo de estreino, cada vez maior, até que ele atinge a máxima deformação, ou seja, no final da ejeção ele atinge a máxima deformação, que está aqui nessa região, e vai ficar abaixo da linha de base, porque agora o ventrículo se encurtou desde esse ponto até esse ponto. Quando começa a contratorção, ou seja, o ventrículo começa a voltar à sua posição inicial, esse enchimento ventricular rápido, né, um retorno também rápido dessa deformação na direção da linha de base. Quando ele inicia a diástase, ou seja, termina o enchimento ventricular rápido, esse retorno se torna mais lento e culmina com a contração atrial. Então, dessa maneira se escreve o estreino, ponto a ponto, né, o quadro a quadro, aqui eu fiz, obviamente, saltei muitos quadros, né, quadro a quadro de uma parede. Com isso que nós analisamos a deformação, o deslocamento de um ponto brilhante do miocárdio durante todo o ciclo cardíaco. E através desse deslocamento desse ponto brilhante, nós conseguimos medir a direção e a velocidade com que esse ponto se desloca. E integrando esse deslocamento, nós conseguimos fazer o que chama de deformação, ou seja, quanto por cento ele se deforma com relação à sua condição basal. Então, como speckles, vejam aqui, isso é muito importante, essa parte, são o resultado de interferência acústica entre o eco gerado de uma pequena porção do miocárdio e o sinal proveniente do transmissor, ou seja, quando aquele sinal de ultrassônico ele bate naquelas pequenas estruturas, ele vai devolver um eco que vai ser o resultado dessa interferência acústica. E ele vai mudar, portanto, com a alteração de frequência do ultrassom e com a profundidade. Por esse motivo, nós não devemos alterar a configuração do equipamento durante a aquisição das imagens para realizar o stream. Todas aquelas 3 imagens apicais, 3 câmaras, 4 câmaras e 2 câmaras, têm que ser feitas com a mesma configuração do equipamento, sem modificar nenhum botão. Não se deve modificar a frequência do transdutor, mudar, por exemplo, a resolução para tecido ou para penetração, porque também ele vai alterar aquela interferência acústica. Não se deve inserir ou retirar a harmônica durante a aquisição das imagens para não mudar também essa resposta acústica. Não se deve utilizar sistemas de ajuste automático da imagem, já falei isso antes, porque eles alteram a posição dos pixels. E não se deve modificar a profundidade pelo mesmo motivo. Então, se nós realizarmos um ecocardiograma com todos esses preceitos aqui, nós vamos ter seguramente um melhor resultado do nosso estreino longitudinal. A frequência cardíaca do paciente também é muito importante. Ela deve ser aproximadamente igual em todas as aquisições, né? Apical longitudinal, 4 câmaras, 2 câmaras, porque alguns softwares toleram apenas 10% de variação da frequência cardíaca. Ou seja, eles podem até fornecer os dados do estreino, mas eles não constroem esse mapa polar que aparece aqui. Esse mapa polar é quando a variação da frequência cardíaca é inferior a 10%. Castilho, teu PowerPoint saiu agora. Saiu, é? Tá, eu vou entrar de novo. Só um instantinho. Voltou agora? Não, ainda não. Ainda não, peraí. Está me vendo agora?
Estou com a tela compartilhada. PowerPoint, para mim, não aparece. Não sei de compartilhar. Peraí. Compartilhar. Parou aí. Agora está entrando de novo. Doutor Castilho, o senhor só tem que clicar aqui em ocultar. Pronto. Aonde que eu parei aqui, tá certo? Ou no slide anterior? Isso. Não, aí você já tinha feito o slide anterior. Aí, né? Posso continuar aí? Não, é o próximo, é o próximo. O próximo, esse. Aí. Ok? Ok. Então, com relação à frequência cardíaca do paciente, ela deve ser mais ou menos igual em todas as aquisições apical de 3 câmaras, de 4 câmaras, de 2 câmaras. Porque alguns softwares toleram apenas 10% de variação da frequência cardíaca. Eles podem fornecer os dados do strain individual de cada uma das aquisições, mas ele não vai constituir esse mapa polar que está aqui. Então, a variação da frequência cardíaca tem que ser menor que 10%, isso seria o ideal. Porque pode ser um problema, como falei anteriormente, na arritmia, por exemplo, na fibrilação atrial. Outra coisa importante é que o frame rate do equipamento, ou seja, a quantidade de quadros por segundo do equipamento, segundo o guideline de 2015, da Sociedade Americana e Europeia de Ecocardiografia, ele deve ser calibrado entre 40 e 80 quadros por segundo. Eu utilizo uma forma prática. Eu calculo o frame rate para ser maior ou igual a 70% da frequência cardíaca do paciente. Por exemplo, um paciente com uma frequência de 100 vai precisar de 70 quadros por segundo. Um paciente com uma frequência cardíaca de 50 vai precisar uma frequência de quadros por segundo igual ou maior a 35 quadros. Então, isso é muito importante. Veja que sempre vai aparecer nas imagens o frame rate, né, 53 quadros por segundo, e a frequência cardíaca também. E em outros aparece apenas o frame rate, como aqui. A frequência cardíaca geralmente aparece em algum lugar da Terra. Então, isso é muito importante para você ter uma imagem de strain longitudinal de boa qualidade. Outra coisa importante é a captura da borda endocárdica. Como já falei antes, por ser rápido, a grande maioria dos equipamentos hoje faz essa captura de forma automática. Outros usam 3 pontos no endocárdio, que são semiautomáticos, e os mais antigos pedem para tracejar a borda endocárdica de forma manual. O mais importante é não incluir os papilares e deixar a espessura do miocárdio com a borda endocárdica, vejam aqui, dentro do pericárdio. Se não incluir o pericárdio na borda epicárdica, porque esse pericárdio tem um sinal muito elevado e ele pode alterar o meu estresse. Quando há calcificação, por exemplo, da anel mitral, ou uma estenose mitral calcificada, procurar se afastar um pouco da anel mitral para dentro do ventrículo esquerdo. Com isso, nós também podemos evitar esse eco de alta intensidade que pode provocar alterações no strain. E sempre verificar que os pontos, que a borda endocárdica seja devidamente capturada em movimento para nós aceitarmos essas imagens e podermos fazer uma análise melhor do nosso strain. Também, com relação à posição dos segmentos do miocárdio, evitar que eles fiquem fora do setor de imagem, porque ele vai alterar, vai provocar uma diminuição da deformação. Vejam aqui esses 3 segmentos que estão fora do setor de imagem, aqui, eles vão provocar uma diminuição, então, do strain longitudinal, da média desse strain longitudinal. Se não for possível um bom posicionamento, nós podemos excluir o segmento. Segundo o guideline da Sociedade Americana, até 3 segmentos podem ser incluídos num estudo de 16 ou 17 segmentos, desde que não haja 2 subjacentes, ou seja, 2 juntos. Isso, segundo o guideline da Sociedade Americana. Existe um guideline da Sociedade Interamericana de Cardiologia que diz que pode se admitir até a eliminação de 4 segmentos. Eu prefiro eliminar 3 segmentos. Abaixo disso, eu considero como inadequado para o cálculo do strain. Com relação ao strain longitudinal, o eletrocardiograma, já falamos, deve ser de boa qualidade, sem oscilações, sem interferências. Ele vai ser utilizado para localizar o início do ciclo, como vemos aqui, um eletrocardiograma de boa qualidade. Aqui nós temos um caso de fibrilação atrial. Ou quando tem arritmia, nós procuramos utilizar intervalos de RR iguais, ou seja, fazer várias aquisições para ter esses intervalos mais parecidos possíveis, para que possa ser melhor realizada essa análise. E quando tem um marcapasso, por exemplo,
conduzindo, geralmente, quase sempre, né, o sistema vai utilizar a espícula do marca-passo e interpretar como sendo a onda R do eletrocardiograma, e seguramente nós vamos ter um traçado de má qualidade dele allí. Às vezes dá para você mudar a derivação do elétron, a posição do eletrodo, para tentar minimizar esse efeito da espícula e tentar que o equipamento faça a captura da onda R do eletrocardiograma. Mas isso nem sempre é possível. Vou mostrar apenas alguns padrões rapidamente sobre o strain normal longitudinal e um strain que aparece aqui no seu mapa polar de forma homogênea, e é bastante interessante porque ele vai aumentando gradativamente na região basal a deformação tem uma porcentagem menor, e é maior na região apical. A deformação apical é maior, então nós vamos ter um progressivo aumento da deformação da base para o ápice do coração. Isso é uma distribuição normal, e provavelmente se deve a que a maior quantidade de fibras longitudinais subendocárpicas na região apical do ventrículo esquerdo, e por isso ele tem maior encurtamento naquela região. Com relação ao strain de hipertensos, ele apresenta um padrão irregular, um padrão bastante heterogêneo. Não corresponde a nenhuma área de irrigação. Nós vemos aqui um paciente hipertenso com massa ventricular ainda normal e fração de ejeção normal, que já apresenta um padrão bastante heterogêneo aqui de deformação, com algumas regiões de menor deformação, principalmente nas regiões basais, e uma relativa preservação apical. No segundo exemplo, já um hipertenso com hipertrofia ventricular e fração de ejeção diminuída, mostrando uma diminuição muito mais acentuada, um strain global está mais baixo, de 16%, aqui está de 17%, no que anterior, de 16%, também com uma relativa preservação apical. Essa é uma coisa que nós temos visto geralmente em todo tipo de miocardiopatias. E nós vamos ver também que é bastante característico da amiloidose. Nas hipertrofias miocárdicas de origem genética, por alterações sarcoméricas, nós vamos ver alterações mais regionais do strain, como por exemplo a hipertrofia septal assimétrica obstrutiva. Aqui, um paciente com um septo de 18, uma parede de 12 milímetros, ele apresenta uma diminuição importante do strain global, mas uma diminuição mais importante ainda da parede anteroseptal, inferoseptal, parte da parede inferior, basal e medial, correspondendo às paredes mais hipertróficas. E aqui à direita nós vemos uma paciente de 69 anos, no sexo feminino, uma discreta diminuição da fração de ejeção, uma hipertrofia apical de Yamaguchi, mostrando a deformação apical muito mais diminuída que no resto das paredes do ventrículo esquerdo. Ele já apresenta uma pequena diminuição, 14% do strain global. Então, esse é o padrão hipertrófico na forma genética. Na amiloidose apresenta esse padrão bastante característico, além da imagem de vidro fosco, uma diminuição global do strain, aqui no caso por volta de 12%, desculpe, menos, 9%, e uma relativa preservação apical. Esse é o apical sparring que aparece nas infiltrativas. E aqui eu peguei num trabalho de um colega 3 pacientes que tiveram Covid, com miocardite pós-Covid, mostrando também um padrão bastante semelhante a esse das miocardiopatias infiltrativas. No caso aqui são miocardites, com uma relativa preservação apical nos 3 casos. Foi publicado agora esse ano, no mês de fevereiro desse ano. Com relação à doença coronária, são alterações mais segmentares, obviamente respeitando o território de irrigação coronariana. Aqui nós temos um infarto de anterior-descendente anterior, com uma desinência apical no ventrículo esquerdo, e um strain que corresponde exatamente a essas regiões, anteroseptal, anterior, e principalmente na sua região apical. Aqui nós temos um exemplo de infarto de coronária direita, uma acinesia de parede inferoseptal nasal inferior, também com uma distribuição da diminuição do strain longitudinal nas paredes afetadas pela doença coronária. E aqui, finalmente, um infarto da artéria circunflexa de parede lateral, no qual nós vemos uma diminuição regional do strain nas duas paredes, anterolateral e inferolateral do ventrículo esquerdo. Então, ele segue mais ou menos esse padrão de territórios de irrigação coronariana. Claro que existem alguns fatores de confusão nesses casos, como circulação colateral, por exemplo,
presença de fibrose miocárdica, enfim, tem alguns fatores de confusão, mas em geral eles acompanham nesses territórios de irrigação que estão alterados nos casos de infarto. Vamos falar um pouquinho agora, para terminar, do ventrículo direito. E o ventrículo direito é um pouco diferente anatomicamente e fisiologicamente do ventrículo esquerdo, desde que ele apresenta uma direção das fibras não mais cruzada como apresenta o ventrículo esquerdo, fibras anguladas, e, portanto, como ele não tem uma grande angulação entre as fibras subendocárdicas e subepicárdicas, a subendocárdica proveniente da banda descendente apical e a subepicárdica da banda circular, ou da banda basal do ventrículo direito, como não apresenta nessa angulação acentuada, ele não tem um movimento de torção. Então, predomina de formação longitudinal. Então, vamos ver que o encurtamento do ventrículo direito é muito maior que o encurtamento do ventrículo esquerdo. Nós lembramos que o ventrículo esquerdo encurtava mais do que 18%. O ventrículo direito, vocês vão ver que ele encurta muito mais. Então, o septo ele apresenta fibras provenientes dos segmentos descendente e ascendente da banda apical e, na realidade, ele faz parte do ventrículo esquerdo. Por esse motivo, há uma tendência a analisar a parede livre do ventrículo direito, embora a análise do ventrículo direito global seja importante. E quando vamos medir a deformação do ventrículo direito? Quando nós temos sinais de remodelamento da cavidade, ou seja, sobrecarga pressórica ou volumétrica, hipertensão pulmonar, estenose pulmonar, transposição corrigida, no pós-operatório de inversão atrial, na sobrecarga volumétrica também, CIA, insuficiência tricúspide pulmonar, no pós-operatório tardio de tetralogia de Fallot. E como que se altera a deformação do ventrículo direito, que é predominantemente longitudinal? Na sobrecarga pressórica, nós vamos ter uma dilatação da cavidade e diminuição da função sistólica de com hipertrofia das paredes. Ou seja, um remodelamento que pode ser concêntrico, ou seja, com predomínio do aumento da espessura das paredes, ou pode ser excêntrico, com predomínio da dilatação do ventrículo direito e menor da espessura das paredes. Obviamente que um remodelamento concêntrico ele se adapta muito melhor às condições de aumento da pós-carga, ou seja, do aumento da pressão pulmonar, do que um ventrículo que apresenta remodelamento excêntrico. A mortalidade de pacientes que apresentam remodelamento excêntrico é muito maior que a mortalidade de pacientes que apresentam uma tendência ao remodelamento concêntrico. Estou falando de pacientes com hipertensão pulmonar importante. Já na sobrecarga volumétrica, nós vamos ter uma dilatação da cavidade também, mas geralmente com manutenção da função sistólica. Por exemplo, na comunicação interatrial. Mas vai haver um remodelamento das paredes, uma hipertrofia das paredes, devido ao aumento do diâmetro da cavidade. Quando aumenta o diâmetro da cavidade, lembra que a lei de Laplace diz que há aumento do estresse sistólico parietal. E isso vai desencadear um aumento da espessura das paredes, também na comunicação interatrial, no caso de sobrecarga volumétrica. Então, em ambos os casos, na pressórica e na volumétrica, nós vamos ter remodelamento da cavidade. Só que na sobrecarga pressórica, a diminuição da função sistólica, na sobrecarga volumétrica, geralmente, função sistólica preservada. Como que nós fazemos para avaliar o nosso ventrículo direito? Nós estamos na posição apical de 4 câmaras. Se 4 câmaras não estão muito bonitos, dá para ver em 4 câmaras. Nós vamos deslocar medialmente o nosso transdutor para obter o ventrículo direito. Então, nós vamos apontar o transdutor um pouco mais medial. Veja, apontamos de aí, mais medialmente, desde a região apical, para nós conseguirmos, então, essa imagem da região apical do ventrículo direito foi conhecida como vértice do setor de imagem, cuidando sempre de que a parede lateral do ventrículo direito seja incluída dentro do setor de imagem. Isso é fundamental para a análise do estreino do ventrículo direito. E aí nós vamos analisar tanto o estreino longitudinal global, ou seja, incluindo sempre a parede lateral do ventrículo direito, como o estreino apenas da parede lateral, eliminando o estreino da região septal, se nós considerarmos que a região septal não faz parte do ventrículo direito. Eu recomendo fazer os dois, porque tem muitos trabalhos científicos que utilizam o estreino global do ventrículo direito. E vejam que o valor de referência para o estreino global é de 21,5%. Lembram que para o ventrículo esquerdo um pouco menos, mais que 18%. E para a parede lateral é maior ainda, 29%. E se considera realmente diminuído quando ele é inferior a 20%.
Esses são os valores de referência que nós utilizamos atualmente para o estreito longitudinal do ventrículo direito. Esse é um trabalho que nós publicamos há 2 anos atrás, 3 anos, em 2016, para ser exato. Avaliação ecocardiográfica das sobrecargas pressóricas e volumétricas do ventrículo direito, ou seja, hipertensão pulmonar, e nós utilizamos pacientes com esquistossomose, hipertensão pulmonar por esquistossomose severa, grave, grupo de sobrecarga pressórica. Vejam que ele apresentava um estresse global do ventrículo direito baixo, 10%, uma diminuição da função do ventrículo direito. E estudamos 30 pacientes com comunicação interatrial adultos que apresentavam um estresse global do ventrículo direito normal, 28%, indicando que essa função sistólica do ventrículo direito se altera muito menos quando nós não temos hipertensão pulmonar. E nós temos um outro trabalho que publicamos no mesmo ano, exclusivamente em pacientes com esquistossomose, que mostra que há uma correlação entre a diminuição do estresse global e principalmente da parede lateral do ventrículo direito com a classe funcional dos pacientes. Todos os pacientes estudados minuciosamente do ponto de vista clínico, classificados na sua classe funcional, mostravam uma correlação muito estreita com a diminuição do estresse da parede livre do ventrículo direito nos casos em que havia maior comprometimento desse paciente, maior sinais de insuficiência cardíaca. Existem vários trabalhos, vou citar apenas 2, da importância do estresse do ventrículo direito. Esse aqui, que foi publicado em 2018, mostrando, né, o valor do estresse do ventrículo direito em pacientes com insuficiência cardíaca aguda, 618 pacientes, nos quais mostraram que um estresse na parede lateral do ventrículo direito menor que 13,1% é um preditor independente de morte e hospitalização por insuficiência cardíaca em pacientes tanto com fração de ejeção preservada como diminuída. E ainda temos esse outro trabalho aqui, publicado em 2015, no qual mostra tanto o estresse global como da parede lateral do ventrículo direito em pacientes com insuficiência cardíaca de origem esquerda, ou seja, de origem no coração, originada no coração esquerdo, 103 pacientes com segmento de 2 anos e meio aproximadamente, mostra que um estresse global do ventrículo direito menor que 17,3% ou da parede lateral menor que 19,5% foi preditor de complicações importantes cardiovasculares nesses pacientes ao longo desses 2 anos e meio. Fora isso, existem inúmeros trabalhos que mostram a importância do estresse do ventrículo direito. Então, podemos concluir o seguinte: o estresse longitudinal do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito são ferramentas excelentes quando bem utilizadas para diagnosticar disfunção ventricular subclínica. Por exemplo, o exemplo mais característico é a cardiotoxicidade, por exemplo. É uma tecnologia recente e está em constante evolução, isso é muito importante. Sempre deve ser relacionada com evidências clínicas e associada com o restante dos exames cardiológicos, né? O próprio ecocardiograma convencional, ressonância magnética, tomografia, eletrocardiograma, estudo hemodinâmico, etc. E muito importante também dizer que precisa de um treinamento adequado, tanto para a obtenção das imagens como para, principalmente, sua interpretação. Toda vez que nós achamos, isso é uma conduta que nós temos, inclusive sei que Cacá também usa essa conduta, Carlos Eduardo, toda vez que achamos alguma normalidade, nós repetimos a obtenção e análise dos traçados várias vezes para verificar se eles se confirmam. Porque podem ocorrer artefatos que estejam interferindo nessa imagem do estresse. Então é importante sempre essa repetição para não termos certeza que aquela anomalia realmente existe. E por último, lembrar que estamos em constante aprendizado, estamos aprendendo todos os dias, por exemplo. E por isso que o compartilhamento do achado com outros colegas que utilizam esse mesmo método é de fundamental importância. Então, vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção. Vou tentar voltar aqui no meio. Interromper aqui e voltar. Muito bem, acho que passei um pouquinho o horário, prometi 50 minutos. Imagina, 55, né? Não deu nem para sentir, a aula foi maravilhosa, nós estamos cheios de elogios aqui, estamos com mais de 200 pessoas assistindo. Puxa, que bom. Dentro dessa classe, dentro dessa sala de aula, parece sala de aula de cursinho, Castilho.
Olha, tem maravilhosa aula, como sempre. Nós temos um monte de questões interessantes aqui para perguntar. E eu quero ver se eu já entro direto nessas questões para a gente não deixar o clima diminuir aqui. Então, tem uma questão aqui do José Edson, que ele pergunta, é uma pergunta interessante, todo mundo se questiona a respeito disso também. Então, até que ponto a gente deve valorizar uma redução do strain longitudinal num determinado segmento parietal? Muito bem. E boa pergunta. Eu sempre uso aquele critério, pelo menos 2 segmentos alterados. Quando eu detecto uma alteração num segmento, mais provável que seja um artefato. É muito difícil que uma alteração coronariana, por exemplo, provoque alteração de um segmento. Esse é um critério também que se usa para eco de estresse, né? Você considera pelo menos 2 segmentos alterados para você considerar um eco de estresse positivo. Com strain eu uso o mesmo critério. Se eu vejo um segmento alterado, eu faço, repito várias vezes, né? Eu não dou muita importância, não. Eu prefiro eliminar aquele segmento. Essa é a minha política. Eu acho que mais ou menos você concorda comigo em relação a isso. Sim, totalmente, 100%. Eu só, na maioria das vezes, eu não elimino para não mexer no valor do strain global, a não ser que aquele segmento esteja com valor muito baixo e eu acho que vai diminuir o global. Aí eu elimino mesmo para não abaixar a média, né? Mas, normalmente, se você tem tudo homogêneo e um segmentozinho só com 14, 13, eu deixo ele ali e não dou bola para ele. Principalmente se não tem motivo para ter, né? Exatamente. Uma outra pergunta interessante aqui. Como é que está a questão atual da diferença entre os fabricantes, Castilho? Bom, hoje eu estou trabalhando com equipamentos top, né? Em 2015, teve um consenso entre as sociedades de ecocardiografia europeia, americana, japonesa, enfim, até a brasileira entrou nisso aí, e a indústria. Ou seja, várias empresas, né? GE, Philips, entrou Saote, Hitachi, entraram Siemens, várias empresas para tentar diminuir essas diferenças que havia de um equipamento para outro. Porque, na verdade, o software é o mesmo. Teoricamente, o software deveria ser o mesmo. O que muda de empresa para empresa é a manipulação daqueles sinais, ou seja, o que eles chamam de alisamento do sinal, ou seja, filtragem. Então, tinha empresa que filtrava mais, dava um strain mais baixo. Empresa que filtrava menos, dava mais ruído, mas dava um strain mais alto. Você sabe a quem me refiro. Aí, na verdade, isso foi praticamente minimizado. Hoje eu faço exames com 2 máquinas, GE e Philips, praticamente com o mesmo resultado, sem ter hoje, né, alteração. Se eu pegar um software mais antigo, seguramente vai dar diferença, sim. Mas isso eu acho que já no futuro muito próximo deve ser totalmente eliminado. Porque aquilo que eu te falei, o software é o mesmo. Ele foi criado lá no final da década de 90, né, e foi vendido para várias empresas de exclusividade. Então, cada uma colocou uma cor diferente, fez uma filtragem diferente, e daí vieram as diferenças de empresa para empresa. Acredito que de agora em diante já dá para confiar muito mais nessa variabilidade aí, ou dessa não variabilidade, né? Ok. Uma pergunta aqui do Paulo. Em pacientes com idosos com septo sigmoide, você inclui o mesmo na região de interesse ou não? Inclua sim. Eu afasto um pouquinho do anel aórtico, né? Mas eu incluo sim o septo sigmoide. Porque, veja bem, tem uma nova classificação da hipertrofia aí, do qual 25% dos septos sigmoides são genéticos. Então, eu não posso, digamos assim, tirar o septo sigmoide, porque eu acho que um paciente é velho e tem um septo sigmoide, e de repente esse septo sigmoide é de origem genética, vai ter uma consequência diferente para o paciente que um simples septo que foi se dobrando durante os anos, né? Não, eu incluo sim. Não vejo por que não incluir. Outra perguntinha rápida aqui, interessante, do Aloísio. O strain no transplante cardíaco e rejeição tem dados confiáveis?
Problemão. Transplante cardíaco é um problemão. Estou estudando um grupo de transplante cardíaco. Estou puxando os cabelos porque realmente não consigo encontrar um padrão. Não tem padrão. Não tem padrão, nem para o estranho. Por aí vem um estranho totalmente normal, o cara que fez um transplante 1 ano atrás, e um paciente que está super bem, um transplante de 3, 4 anos, tem um padrão horroroso. Como não tem padrão para disfunção diastólica também. A maioria deles vem com disfunção diastólica restritiva 2, 3, 4 anos depois do transplante. E o cara não tem nem estertor, nem dispneia, nem nada. Ele tem só sinais, né, ecocardiográficos, Doppler de disfunção diastólica restritiva. Então, realmente é um problema. Eu não tenho como responder essa pergunta, porque até agora não achei um padrão, né, nem na rejeição. Eu acho que o que mais se aproxima é aquele que a gente usava lá na década de 80 para fazer, que é o tisular. O tisular eu acho que é melhor ainda para a rejeição, e o TRIV, o tempo de relaxamento isovolumétrico. Ele se encurta rapidamente, geralmente indica aumento da pressão do bato esquerdo e rejeição. Agora, não tenho essa resposta, né? Realmente. Não sei se você tem um pouco essa... E a gente tem tão poucos casos de transplante que a gente consegue acompanhar que é difícil até mesmo a gente formar um padrão nosso, né? Aqui nós temos bastante transplante, né? Mas não conseguimos formar um padrão, temos muitos casos. O que você faz quando a variabilidade da frequência é grande e o software da GE, por exemplo, não forma aquele bullseye? Eu somos 3 dividido por 3. Eu fazer o quê? Não posso fazer outra coisa. Eu somos 3. 3 câmaras, 2 câmaras de 4 câmaras, dividido por 3. Esse é o resultado do global. E eu corrigi, porque ele não forma, né, o bullseye. Se você tiver uma variação maior que 10%, ele não forma o bullseye. Mas ele te dá o valor individual de cada um. Sim, tem todos. Em cada um ele consegue te dar separado. Na verdade, o bullseye vai somar e dividir por 3 do mesmo jeito. Por 3 não, né? Por 17, né, no caso. Ele tem que somar todos os segmentos. Exato, faz a média de todos os segmentos. É isso aí. Não é por 3. Né? Aqui tem uma pergunta da Luciana, já foi meio respondida na aula. Quantos segmentos não adequadamente visibilizados seriam um critério para a imagem não adequada para esse trem? Então, acho que o Castilho já falou que mais de 2 segmentos a gente já deve não considerar, 3 segmentos no máximo. No máximo, Os valores de referência, é uma questão do José Fernando Arruda, lá de Floripa. Os valores de referência do strain longitudinal 2D e 3D são os mesmos? Tem uma pequena diferença. Eu não tenho experiência muita com 3D, mas o 3D é um pouco mais baixo. Tem uma pequena diferença. Eu uso mais o 2D, né? E uso 18%. Igual ou maior a 18%. Também tem uma pequena diferença de uma empresa para outra, mas a média dá, né, foi um trabalho do Badano, se não me engano, da Denise Muraro, que fez um multicêntrico muito grande, um estudo de literatura muito grande, de muitos artigos, e chegou a esse valor de 18%, na verdade de 17,8%, arredonda para 18%. Agora, com 3D, eu não saberia te responder, seria um pouquinho mais baixo. O 3D. Porque o 3D usa outro conceito de strain. Não é o mesmo conceito de strain longitudinal, ele usa a área tracking, né, que é a análise simultânea das 3 modalidades de strain. Longitudinal, circunferencial e radial ao mesmo tempo. E com isso ele obtém, né, uma área, né, endocárdica que ela vai se deformar, né, de uma forma tridimensional, exatamente. É um cubo, né, um volume. Gabriel Rodrigues está perguntando aqui se o ROI nas hipertróficas, a gente deve fazer abranger todo o miocárdio? Deveria. Tem alguns equipamentos que não te deixam fazer isso. Tem outro que você permite, por exemplo, você tem uma hipertrofia septal assimétrica, você consegue, né, colocar o ROI na espessura do septo e nas outras paredes ficaria normal. O aparelho GE permite fazer isso. Agora, o aparelho da Philips, o software novo da Philips, não permite. Muda a linha epicárdica toda por igual. Então, às vezes, fica um pouquinho difícil você incluir, mas deveria incluir, sim.
Gabriela Assis Rangel, de Abreu. Valor abaixo de 18, ou menos de 18, é alterado? E qual valor seria crítico que sugeriria pior prognóstico? Bom, tem um trabalhinho do Thomas Marwick, muito interessante, que ele correlacionou a fração de ejeção com a estresse longitudinal global. E ele chama de fração de ejeção normal, aqui é maior que 50%, com o estresse normal acima de 18%. Fração de ejeção normal com estresse supernormal, por exemplo, atletas, 23, 24, 25%. Fração de ejeção normal com estresse levemente alterado, até 16%, ou seja, de 16 a 18 ele chama de borderline, não chama nem de levemente alterado, chama de borderline. Ou seja, você tem uma margem de tolerância aí até os 16% aproximadamente. Abaixo de 16% até 10% já seria uma alteração mais significativa. Abaixo de 10%, em geral, se considera uma alteração importante e crítica abaixo de 8%. E tem um trabalho mais antigo dos japoneses ainda que fala que abaixo de 6% já indica não viabilidade miocárdica. Eu uso mais ou menos essa regra. Até 16%, de 16 para cima, eu não considero muito anormal. A menos que seja tudo, você pode ver isso no hipertenso, que é muito frequente. O hipertenso ele fica mais irregular, com valores aí 16, 17, algumas regiões normais. Não considero totalmente anormal. Abaixo de 16 já considero diminuído até 10, diria de leve para moderado, né? Eu não gosto muito de falar de leve, moderado, seria moderado, tá? Que é o que ocorre, por exemplo, com fração de ejeção normal na cardiotoxicidade, por exemplo, tá? E abaixo de 10 já considero nitidamente diminuído, aí já seria importante, abaixo de 8 já é crítico. Esse seria o que eu uso hoje, pode mudar, porque isso muda, né, Cacá? Isso aí, com o tempo, vemos guidelines e pode mudar um pouco esse valor. Basicamente, eu uso isso. É isso aí que a gente faz também. A Carmen Lúcia Ribeiro Calu, ela faz uma pergunta que é bem interessante. Strain é pouco ou muito examinador dependente? Pouco. Hoje é pouco. Já foi muito. Na época que nós começamos, lembra? Que a gente tinha os pontinhos no educador, era altamente observador dependente. Porque você quase desanimava, né? Endocárdica você é que nem o Simpson, né? E uma variabilidade interobservador muito grande. Hoje não, hoje o aparelho faz automaticamente esse cálculo. Basicamente, mesmo que você marque os 3 pontos, 2 basais e um apical, o equipamento que vai fazer essa análise automática. Então, hoje a variabilidade é muito pequena. Ou seja, a interferência do operador nessa parte técnica, o problema é que ele é operador dependente na interpretação. Aí ele é muito operador dependente. Na interpretação. Agora, na realização, eu acho que não. Hoje... Eu concordo perfeitamente. Eu ia falar exatamente isso, que no começo a gente achava muito operador dependente, que tinha uma curva de aprendizado grande, e hoje a gente não sente isso, né? Melhorou demais, é muito mais, é muito menos dependente, o software faz quase tudo. Tem uma outra pergunta aqui, interessante. Quando que o strain com o Doppler tecidual leva vantagem? Certo, isso é bem interessante. Quando você tem frequência cardíaca elevada, você precisa um frame rate muito alto, acima de 100 quadros. Eu acho que ele é imbatível no sincronismo cardíaco, na análise da dissincronia, porque você vai ter, justamente com esse frame rate mais elevado, você vai ter muito melhor definição, né, dos picos de strain, ou de frame rate, mesmo de velocidade, porque aí você pode usar vários. Você pode usar a velocidade do tisular, pode usar o strain rate do tisular, que é altamente sensível, ou pode usar o strain, certo? E eles vão ter um pico muito mais definido que no outro, que depende de uma separação maior entre quadro e quadro. Então, eu acho que aí é bastante interessante sim, a utilização do TDI. Eu uso ele quando eu quero analisar sincronismo, em alguns casos de algumas arritmias interessantes, como Wolf, Parkinson-White, eu prefiro utilizar ele, apesar de que o strain radial é bastante interessante, o tisular é melhor.
Eu acho que por aí, é quando você precisa de maior velocidade de aquisição de imagem. Outra pergunta boa aqui. Como que você descreve no laudo do hipertenso com fração de ejeção normal e o strain reduzido? Você fala que tem uma disfunção subclínica? Não, eu coloco aqui um padrão bastante característico do hipertenso. Obviamente, é uma alteração subclínica. Eu não tenho coragem de colocar isso no laudo. Se o paciente é assintomático, fração de ejeção para mim não significa que o cara não tenha alteração. Ele pode ter. Estamos cansados de ver isso. Mas num hipertenso, esse é um padrão bastante característico. Deve ser uma alteração subclínica, porque senão ele não seria progressivo, né? Você vai vendo nesses pacientes, estuda hoje, estuda daqui a um ano, eles são diferentes. Ele é progrediu, né? Mas eu coloco um padrão de strain, ou seja, heterogêneo, alteração heterogênea. Geralmente são diminuições discretas, né? Se ele for abaixo de 15%, ainda considero uma alteração subclínica, mesmo com fração de ejeção normal. Mas até 15%, 16%, eu digo que é um padrão característico do hipertenso. Não entro muito na consideração se ele tem uma alteração subclínica ou não. Abaixo disso, sem dúvida. E mais uma pergunta aqui muito boa. Com relação ao strain do VD, nós podemos fazer o strain desde a posição subcostal? Podemos. Eu tenho feito. Às vezes tenho dificuldades, né? Pacientes enfisematosos, por exemplo, nos quais a janela apical é muito ruim, pacientes com hipertensão pulmonar, inclusive com doença pulmonar, né, primária, com hiperinsuflação pulmonar, eu tenho utilizado bastante a posição subcostal, sim. Dá para fazer, você faz do mesmo jeito, tenta incluir dentro da imagem todo o ventrículo direito. E uma coisa interessante, dá para fazer nessa janela que eu uso para fazer o extremo radial do ventrículo direito também. Essa janela é melhor do que a apical para o extremo radial. E o longitudinal dá para fazer. Como ele é independente do ângulo, né? Desde que você marque onde está a base e a ponta do coração, ele vai interpretar e fazer. Senão você não conseguiria fazer no esofágico, que fica de ponta cabeça, né? Então, qualquer posição que você estiver, se você marca direitinho quais são as paredes, ele vai fazer simplesmente, sem problema. Ana Essia pergunta se tem considerado e como você descreve a contração pós-sistólica. Tem. Isso é uma coisa muito interessante. Tem duas interpretações para a contração pós-sistólica, né? Uma coisa é a contração pós-sistólica, né? Que ocorre, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, quando o músculo é viável e aquela região viável do miocárdio resolve contrair no meio da diálise, porque ele não conseguiu contrair durante a sístole por causa da pressão intraventricular. Geralmente ele vai ter, não tem uma contração inicial, ele só tem uma contração final pós-sistólica, pelo menos maior que 30 a 35 milissegundos depois do fechamento da válvula aórtica. Você tem que considerar também que dentro dos 35 milissegundos pode ser fisiológico. Tá? Nós temos alguns segmentos do miocárdio que contraem depois do fechamento da válvula aórtica e não são necessariamente pós-históricos. Seriam pós-históricos mais do que 35 milissegundos depois do fechamento da aórtica. E você tem a contração pós-histórica que ocorre no bloqueio de ramo, por exemplo, no bloqueio do ramo esquerdo. Só que no bloqueio do ramo esquerdo você vai ter uma contração antes e uma depois. São como se fosse um lombo de camelo invertido, né? São duas lombadas, uma menor, normal, e uma maior depois da. Então, geralmente, no meu entender, contração pós-histórica pode significar, se houver correlação clínica, viabilidade do miocárdio. A Luciana Isabel Frison Spiazzi tem uma pergunta interessante aqui que acho que vale a pena a gente explicar por que é isso e por que acontece. Então, ela pergunta que observa-se que em alguns casos, como insuficiência mitral com indicação cirúrgica, o prognóstico melhor seria com valor de corte de mais de 20%. Como interpretar isso e se já que esse valor está dentro do valor normal? Sim, senhor. Isso é 21% para ser exato. Acima, para uma insuficiência mitral, ter um strain normal, ele tem que ser maior que 21%. O mesmo raciocínio que você usa para a fração de ejeção. Uma fração de ejeção no indivíduo com insuficiência mitral, para ser normal, tem que ser maior que 60%. E não mais 53% ou 54%.
Por quê? Porque é um ventrículo que ele tem uma maior contratividade porque ele está batendo contra uma carga mais baixa, né? O suficiente mitral está batendo para uma carga atrial, né? Praticamente não oferece resistência. Então ele vai superestimar tanto a fração de ejeção como pode superestimar também a deformação. A deformação, afinal, não mais é do que o deslocamento das paredes, né? Que vai estar superestimado no caso de uma sobrecarga volumétrica do ventrículo esquerdo. Eu acho que usando o mesmo raciocínio que você usa para a fração de ejeção, a fração de ejeção normal na insuficiência mitral igual ou maior a 60%, estresse longitudinal global maior ou igual a 21%. Eu uso esse critério e tem funcionado muito bem. Eu já vi casos que evoluíram muito mal no pós-operatório com strain longitudinal do ventrículo esquerdo de 19%, que seria normal, né? Porém, ele já estava com uma disfunção subclínica. Eu acho que esse é o critério que se usa geral, se tenta explicar. Perfeito. É bom sempre lembrar disso, né? Porque o ventrículo está bombando para os dois lados e um dos lados tem uma carga, uma resistência muito baixa. Então, é natural a gente imaginar que ele vai ter um strain aumentado, né? Então, por isso esse valor de corte mais alto. Tem uma pergunta aqui de Diego Lessa. Eu, particularmente, não tenho ainda muita experiência com myocardial work. Ele pergunta qual a maior vantagem do myocardial work e se é algo que veio para ficar. Eu acho que veio. Eu também não tenho grande experiência, que ninguém tem grande experiência ainda. É muito recente, né? Tem um colega lá do Rio de Janeiro que ele está com uma experiência muito boa em myocardial work em atletas, né? Eu estou trocando figurinhas com ele, para ver se eu consigo também. Eu estou tentando fazer um trabalho de myocardial work, principalmente em hipertensos e em estenose aórtica, para ver se realmente funciona. Agora, todas as informações que eu tenho até hoje, tenho feito alguns, mas são mais pela literatura, né? Agora, a impressão que dá que ele veio sim para ficar. E sabe quando que nós vamos saber que ele veio para ficar? Quando todas as empresas colocarem ele dentro do sistema, né? E já está começando a acontecer, né? A Sandra Fernanda Alves de Moura faz uma pergunta que eu acho que você também já explicou na aula, como fazemos quando há arritmia. Então, é sempre tentar pegar dois RR do mesmo comprimento, né? Tentar pegar 2 batimentos ou 3 batimentos na mesma frequência quando você tem uma FA, por exemplo. Então, isso é o que a gente faz. Olha, eu acho que nós estamos aqui já há 1h20, Castilho, e a gente poderia ficar a noite inteira aqui, né, respondendo perguntas. Mas eu acho que a gente devia parar por aqui. Eu queria te agradecer muito por essa aula brilhante que você deu, mais uma vez explicando um monte de dúvidas que a gente tem no dia a dia, e agradecer também ao Dick por essa oportunidade, pelo convite. Marli, obrigado, e eu espero que a gente possa estar juntos logo em aulas presenciais. Pois é. Eu também quero agradecer demais, né? Primeiro você, né? Pela brilhante moderação que você fez, né? E que vem, para mim foi muito bom. Quando eu soube que era você, fiquei muito feliz, né? Para poder participar numa live dessas. Foi um prazer. E a Marli, né? Que fez o convite, o Dick, obviamente, né? Que convida a mais de todos, né? Convidou todos nós. E a todo o pessoal que nos assistiu pela paciência, né? E pelas muitas perguntas muito interessantes que fizeram. Você vê que a live é boa quando as perguntas são boas. Sim. Porque quando ninguém pergunta nada, porque todo mundo está dormindo, todo mundo fechou o computador e foi embora, né? Então, fico muito feliz, agradeço demais e espero que todos tenham uma boa noite e que todos nos encontremos brevemente, né, numa participação presencial para não somente discutir a ecocardiografia, sino para compartilhar socialmente com uma boa taça de vinho. Muito bom. Obrigado a todos, boa noite, uma ótima noite para todo mundo aí. Um abraço. Obrigado, Castilho. Igualmente, boa noite para todos.